Pai, vou deixar as crianças com você enquanto eu e a Patrícia viajamos. Já que agora você não faz nada da vida mesmo, pelo menos vai servir para alguma coisa. Meu nome é Sebastião Ferreira. Tenho 68 anos. Moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, no bairro São Pedro. Nessa mesma casa onde criei meu filho. Passei 42 anos da minha vida dirigindo ônibus. Linha intermunicipal. Acordava todo dia às 4:30 da manhã. Rodei o Brasil inteiro. Cada estrada desse país eu conheço. Cada pedaço de asfalto, cada buraco, cada serra perigosa. Me aposentei numa sexta-feira, dia 23 de agosto. 7 dias depois, meu filho Roberto me ligou e disse essas palavras. Exatamente essas palavras. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de contar o que aconteceu comigo. E peço a você que está me ouvindo, se inscreve no canal, comenta aí embaixo de que cidade você está nos ouvindo e fica até o fim. Porque o que eu fiz depois dessa ligação? Bem, meu filho nunca mais foi o mesmo. Todos os dias tem uma história nova aqui. E essa aqui, eu garanto, você vai querer ouvir até o último segundo. Quando ele desligou o telefone, fiquei parado na sala, olhando para a parede. Tinha um silêncio pesado naquela casa. O tipo de silêncio que só quem mora sozinho conhece. Olhei para o relógio da parede. 10:30 da manhã. Uma segunda-feira qualquer. Minha primeira segunda-feira de aposentado. Primeira vez em 42 anos que eu não estava na rodoviária naquele horário. Sentei no sofá. O mesmo sofá que a Marlene escolheu há 20 anos. Ela sempre dizia que era feio, mas confortável. Tinha razão. Sobretudo, ela sempre tinha razão. 3 anos que ela se foi. 3 anos que essa casa ficou grande demais para mim. 3 anos que eu acordo e ainda espero sentir o cheiro do café que ela fazia. Mas não tem mais cheiro de café. Não tem mais cheiro de nada. Peguei o celular de novo, reli a mensagem que o Roberto tinha mandado antes de ligar. Dizia só o horário. Levo as crianças aí sexta, umas 7 da noite. Volto no domingo seguinte. 9 dias. Ele ia deixar os netos comigo por 9 dias. E nem perguntou se eu podia. Nem perguntou se eu queria. Só avisou. Como se eu fosse um depósito. Como se minha vida não valesse nada. Levantei. Fui até a cozinha. Abri a geladeira. Tinha meio litro de leite. 3 ovos. Um pedaço de queijo. Comida de velho que mora sozinho. Comida de quem não tem mais para quem cozinhar. Fechei a geladeira. Olhei pela janela. O quintal estava do jeito que a Marlene deixou. As flores que ela plantou ainda estavam lá. Eu regava. Todo dia. Porque ela pediu. Nos últimos dias de vida, ela segurou minha mão e disse: Sebastião, não deixa minhas flores morrerem. E eu não deixei. Voltei para a sala. Sentei de novo. Fiquei pensando. 42 anos dirigindo ônibus. Saindo de casa de madrugada. Voltando de noite. Final de semana trabalhando. Feriado trabalhando. Natal, Ano Novo, aniversário do Roberto. Tudo trabalhando. Pra quê? Pra dar estudo pro meu filho. Pra ele não precisar acordar às 4 da manhã igual eu. Pra ele não precisar pegar estrada de madrugada. Pra ele ser alguém na vida. E ele foi. Formou advogado. Casou com uma advogada também. A Patrícia. Moram num condomínio fechado. Daqueles com portaria, piscina, salão de festas, carro importado na garagem. Tudo que eu nunca tive. E tudo bem. Eu nunca quis nada disso pra mim. Eu queria pra ele. E ele conseguiu. Mas naquele dia, naquela segunda-feira, segurando o celular na mão, eu percebi uma coisa. Meu filho tinha vergonha de mim. Vergonha do pai motorista de ônibus. Vergonha da casa simples no bairro São Pedro. Vergonha do velho que agora não fazia nada da vida. Botei o celular no bolso. Levantei. Fui até o quarto. Abri o guarda-roupa. No fundo, numa caixa de sapato velha, tinha umas coisas guardadas. Fotos antigas, papéis, documentos. Peguei a caixa, sentei na cama, abri devagar. A primeira foto que vi foi do dia que o Roberto nasceu. Eu estava com 27 anos. Cabelo preto, bigode fino, camisa social meio amassada, segurando ele no colo. Pequenininho. A Marlene do lado, cansada, mas sorrindo. Lembrei daquele dia como se fosse ontem. O parto foi complicado. Quase perdemos ela. Fiquei a noite inteira no corredor do hospital rezando. Quando a enfermeira saiu e disse que estava tudo bem, que era um menino, chorei. Chorei igual criança. Passei o dedo na foto. O papel estava amarelado. Mais de 40 anos. Guardei de volta.
Peguei outra. Aniversário de 5 anos do Roberto. Festa na casa da minha sogra. Bolo de chocolate. Ele estava com uma camiseta do Flamengo que eu tinha comprado. Sorriso banguela, feliz. Naquela época ele era feliz. Ou pelo menos parecia. Tinha mais fotos. Primeira comunhão. Formatura do ensino médio. Formatura da faculdade. Casamento. Em todas elas eu estava lá. De terno alugado, gravata torta. Mas estava lá. Sempre estive. Guardei as fotos. Peguei um envelope amarelo. Dentro tinha recibos. Recibos de mensalidade da faculdade do Roberto. 6 anos pagando. Particular. Porque ele não passou na federal. E eu nunca reclamei. Nunca joguei na cara. Peguei mais turno, trabalhei domingo. Trabalhei feriado. Mas paguei. Tudo certinho. Até o último centavo. Fechei o envelope. Botei tudo de volta na caixa. Fechei o guarda-roupa. Fiquei olhando pro teto. Pensando. 9 dias com os netos. Lucas e Sofia. Fazia tempo que eu não via eles direito. O Roberto não trazia mais. Disse que estava corrido. Que as crianças tinham atividade. Inglês, natação, judô. Sempre tinha uma desculpa. Última vez que eles vieram aqui foi no meu aniversário. Ano passado. Ficaram meia hora. O Lucas ficou no celular o tempo todo. A Sofia perguntou se podia ir embora. O Roberto disse que tinha compromisso. E foram embora. Nem comeram do bolo que eu comprei. Saí do quarto. Voltei para a sala. Sentei no sofá de novo. Peguei o controle da TV. Liguei. Desliguei. Não tinha cabeça para assistir nada. Fiquei ali, quieto, pensando no que o Roberto tinha dito. Você não faz nada da vida. 42 anos acordando de madrugada. 42 anos pegando volante. Rodando estrada. Levando gente com segurança. Trabalhando com dignidade. E agora eu não fazia nada da vida. Foi nessa hora que eu decidi. Eu ia aceitar ficar com os netos. Ia receber eles na sexta. Ia cuidar deles nos 9 dias. Mas quando o Roberto voltasse, quando ele entrasse nessa casa de novo, ele ia ver. Ia ver quem era o pai dele de verdade. Ia entender o que significa não fazer nada da vida. Não sei ainda exatamente o que eu ia fazer. Mas sabia uma coisa. Meu filho ia aprender uma lição. Do jeito que a vida ensina. Do jeito dolorido. Do jeito que a gente nunca esquece. Passei a semana inteira pensando. De segunda até sexta. 5 dias que pareceram 5 anos. Acordava cedo. Por hábito. 42 anos acordando às 4h30 não se apaga assim. O corpo levanta sozinho. Mas agora não tinha para onde ir. Não tinha ônibus para pegar. Não tinha estrada para rodar. Ficava sentado na mesa da cozinha, tomando café, olhando pela janela. Vendo o dia clarear. Na terça-feira de manhã, decidi sair. Fui até o centro. Andei devagar. Coisa que eu nunca fazia. Sempre fui homem de pressa. Sempre com relógio no pulso, horário para cumprir. Mas agora não tinha mais horário. Não tinha mais nada. E aquilo me dava uma sensação estranha. Tipo um vazio no peito. Como se eu tivesse perdido meu lugar no mundo. Entrei numa papelaria. Daquelas antigas. Cheiro de papel, caderno empilhado, caneta pendurada. A dona me conhecia. Dona Célia. Ela sorriu quando me viu. Ô, seu Sebastião, quanto tempo. Soube que se aposentou. E aí, tá curtindo a vida boa? Forcei um sorriso. Tô sim, dona Célia. Tô sim. Ela não percebeu que eu tava mentindo. Ou percebeu e não quis falar nada. Comprei um caderno. Um daqueles de capa dura. E uma caneta. Não sei bem porquê. Só senti que precisava. Voltei para casa. Sentei na mesa da cozinha. Abri o caderno. Página em branco. Branca demais. Fiquei olhando para ela. Pensei em escrever alguma coisa. Mas não sabia o quê. Não sou homem de escrever. Nunca fui. A Marlene sim. Ela escrevia cartinha, bilhete, recado na geladeira. Toda vez que eu ia viajar, ela deixava um bilhetinho na minha marmita. Volta com cuidado. Te amo. Simples assim. Mas sempre aquecia meu peito. Fechei o caderno. Levantei. Fui até a garagem. Lá no canto, coberto com uma lona velha, estava meu carro. Um Corsa 2005, branco, meio amassado do lado direito. Eu tinha batido uns anos atrás. Nada grave. Mas nunca arrumei. Pra quê? Andava pouco com ele. Sempre preferi andar a pé. Tirei a lona. O carro estava sujo, cheio de poeira. Peguei um pano. Comecei a limpar. Devagar. Com calma. Cada pedaço. Para-brisa.
Capô, porta, retrovisor. Levei a tarde inteira. Quando terminei, o sol já estava se pondo. Entrei no carro, sentei no banco do motorista, coloquei a mão no volante, senti o couro rachado na palma da mão, fechei os olhos e por um momento só, eu não estava mais ali. Eu estava de novo no meu ônibus, na cabine, com o motor ligado, com a estrada na minha frente, indo para algum lugar, levando gente, cumprindo meu papel. Abri os olhos, voltei para a realidade, saí do carro, fechei a garagem, entrei em casa. A noite já tinha chegado. Acendi a luz da sala, sentei no sofá, liguei a TV, jornal, notícia ruim, desliguei, fiquei no silêncio. Aquele silêncio de sempre. Na quarta-feira, acordei com uma ideia. Fui até o mercado, enchi o carrinho, bolacha, suco, fruta, iogurte, pão de forma, presunto, queijo, coisas que criança gosta. Fazia tempo que eu não comprava essas coisas. Fazia tempo que aquela geladeira não via comida de verdade. A moça do caixa olhou para mim meio curiosa. Visita, seu Sebastião. Sorri. Meus netos vão passar uns dias comigo. Ela sorriu de volta. Que bom. Aproveita bastante. Paguei. Voltei para casa. Guardei tudo. Olhei para o relógio. 12:00. Fui até o quarto de hóspedes. O antigo quarto do Roberto. Abri a porta. Tava tudo do jeito que ele deixou quando saiu de casa. Fazia mais de 20 anos. Cama de solteiro. Guarda-roupa pequeno. Pôster desbotado na parede. Um do Romário. Ele adorava o Romário. Sentei na cama. As molas rangeram. Passei a mão no colchão. Tava úmido. Mofo. Velho demais. Levantei. Fui até a sala. Peguei o telefone. Liguei para uma loja de colchão. Perguntei se entregavam no mesmo dia. Entregavam. Comprei 2. Um de solteiro e um de solteiro também. Pro Lucas e pra Sofia. Chegaram no fim da tarde. 2 rapazes trouxeram. Colocaram nos quartos. O de solteiro no quarto do Roberto. O outro no quartinho dos fundos. Onde a Marlene guardava as coisas dela. Roupas, caixas, lembranças. Tirei tudo. Empilhei num canto. Limpei o chão. Coloquei o colchão. Arrumei lençol limpo nos 2. Travesseiro com cheiro de lavanda. A Marlene sempre usava amaciante com cheiro de lavanda. Quando terminei já era noite. Olhei para os 2 quartos. Limpinhos, arrumados, prontos. Senti uma coisa esquisita. Tipo orgulho misturado com tristeza. Orgulho porque estava fazendo certo. Tristeza porque o Roberto nunca fez questão de trazer os filhos aqui. Nunca fez questão que eles ficassem. Sempre foi visita rápida. Sempre foi correria. E agora ele ia deixar eles aqui não porque queria, mas porque eu não fazia nada da vida mesmo. Na quinta-feira acordei mais cedo que o normal. 3:30 da manhã. Não consegui mais dormir. Fiquei pensando no que o Roberto ia falar quando chegasse na sexta. Se ia entrar. Se ia sentar. Se ia pelo menos tomar um café. Ou se ia só largar as crianças e ir embora, como quem deixa um pacote. Levantei. Fui até a cozinha. Fiz café. Sentei na mesa. Peguei o caderno que tinha comprado. Abri de novo. A página em branco ainda estava lá, me encarando. Peguei a caneta. Escrevi uma coisa. Só uma frase. Você não faz nada da vida. Fiquei olhando para ela. Aquelas palavras. Escritas ali, reais, doloridas. Arranquei a página. Amassotei. Joguei no lixo. Fechei o caderno. Não era hora de escrever. Era hora de agir. Sexta-feira chegou. O dia que o Roberto ia trazer os netos. Acordei nervoso, coisa que não acontecia há muito tempo. Arrumei a casa. Passei pano no chão. Tirei o pó dos móveis. Deixei tudo arrumadinho. Às 6 da tarde tomei banho. Coloquei uma roupa limpa, calça jeans, camisa de botão. Fiz a barba. Me olhei no espelho. Um velho de 68 anos me olhava de volta. Cabelo grisalho, rugas no rosto. Mãos calejadas de tanto segurar volante, mas os olhos ainda tinham vida. Ainda tinham brilho. E tinham raiva também. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. 7 da noite. Bateram no portão. Fui atender. Era o Roberto. Carro importado estacionado na frente. Prata. Brilhando. Ele estava de óculos escuros, mesmo já sendo noite. Camisa social, calça de alfaiataria. A Patrícia do lado. Salto alto. Bolsa de marca. Os 2 pareciam ter saído de uma revista. E eu ali, com minha calça jeans velha e minha camisa simples.
O Lucas e a Sofia estavam no banco de trás. O Roberto abriu a porta. Lucas, Sofia, descem. Vão ficar com o vovô. As crianças desceram, mochilas nas costas, caras de poucos amigos. O Roberto nem entrou. Ficou ali na calçada mesmo. Pai, eles trazem marmita da escola. Não precisa fazer almoço não. E qualquer coisa você me liga. Olhei para ele, direto nos olhos. Pode deixar, Roberto. Eu cuido. Ele tirou os óculos. Me olhou. Não vai dar trabalho não, né? Porque se der, eu levo eles embora. Respirei fundo. Não vai dar trabalho nenhum. Ele botou os óculos de volta. Entrou no carro. A Patrícia nem olhou para mim. O carro arrancou. Sumiu na esquina. Fiquei ali parado, com os 2 netos do meu lado, olhando para a rua vazia. Foi nessa hora que eu tive certeza. Certeza absoluta. Meu filho ia pagar. Não com violência, não com grito, mas com algo muito pior, com a verdade. Fechei o portão. Olhei para os meus netos. Lucas, 9 anos. Sofia, 6. Os 2 me olhavam como se eu fosse um estranho. E talvez eu fosse mesmo. Fazia mais de 1 ano que a gente não passava tempo junto de verdade. Vamos entrar? Eles pegaram as mochilas. Entraram na casa. Devagar. Com aquela cara de quem não queria estar ali. Fechei a porta. Vocês comeram? O Lucas deu de ombros. Comemos no McDonald's. A Sofia ficou quieta, olhando para o chão. Ela sempre foi mais tímida. Tá bom. Querem tomar um suco? Tem bolacha também. O Lucas olhou para o celular. Não, obrigado. Nem levantou os olhos. A Sofia balançou a cabeça. Negativo. Fiquei parado ali, no meio da sala, sem saber muito bem o que fazer. 42 anos dirigindo ônibus, lidando com gente todo dia. Mas ali, na frente dos meus próprios netos, eu me senti perdido. Vou mostrar os quartos para vocês. Peguei as mochilas. Levei eles até os quartos. Lucas, você fica nesse aqui. Sofia, você fica nesse. Eles entraram. Olharam em volta, sem falar nada. Se precisarem de alguma coisa, eu tô aqui. Nada. Silêncio. Saí. Fechei as portas. Voltei para a sala. Sentei no sofá. Olhei para o relógio. 7h40. A noite ainda estava começando, e eu já não sabia mais o que fazer. Fiquei ali, quieto, ouvindo o barulho dos quartos. O Lucas devia estar no celular. A Sofia provavelmente também. Crianças de hoje só sabem ficar grudadas nesses aparelhos. Não sabem conversar, não sabem olhar para a pessoa, não sabem viver. Levantei, fui até a cozinha. Abri a geladeira, peguei uma cerveja. Abri, tomei um gole. Sentei na mesa. Fiquei pensando no que o Roberto tinha dito. Qualquer coisa você me liga, como se eu fosse incapaz, como se eu não soubesse cuidar de criança. Eu criei ele, sozinho não. A Marlene estava do meu lado, mas eu estava lá, todo dia que eu podia, todo final de semana, todo feriado que eu não trabalhava. Eu estava lá, terminei a cerveja, joguei a latinha no lixo, olhei para o relógio de novo. 8 horas. Fui até o corredor. Escutei. Nenhum barulho. Bati na porta do Lucas. Entra. Abri. Ele estava deitado na cama, celular na mão. Tudo bem? Ele nem olhou. Tudo. Fiquei ali parado, na porta, esperando ele falar alguma coisa. Mas ele não falou. Bom, qualquer coisa você me chama. Fechei a porta. Fui até o quarto da Sofia. Bati. Silêncio. Bati de novo. Sofia? Nada. Abri devagar. Ela estava sentada na cama, abraçada com uma boneca, olhando para a janela. Tá tudo bem, filha? Ela olhou para mim. Os olhos dela estavam vermelhos. Eu quero ir para casa. Senti um aperto no peito. Eu sei, mas seu pai e sua mãe vão voltar logo. E enquanto isso você fica aqui comigo. A gente vai se divertir. Ela não respondeu. Só voltou a olhar para a janela. Saí do quarto, fechei a porta, encostei na parede do corredor. Respirei fundo. Aquilo não ia ser fácil. Não ia ser nada fácil. A noite passou devagar. Eu fiquei na sala, vendo TV sem prestar atenção, pensando no que eu ia fazer. 9 dias. 9 dias com eles. 9 dias para mostrar para o Roberto quem eu era de verdade. Mas como? O que eu ia fazer? Ainda não sabia. Mas tinha que ser algo que doesse. Algo que ele nunca mais esquecesse. 00:30. Desliguei a TV. Fui até os quartos. Escutei. Silêncio. Deviam estar dormindo.
Fui pro meu quarto. Deitei. Olhei pro teto. A Marlene dormia do meu lado. Sempre. 38 anos. 38 anos dividindo essa cama. E agora, 3 anos depois, eu ainda esperava sentir o corpo dela do lado. Ainda esperava ouvir a respiração dela. Mas não tinha nada. Só o vazio. Acordei cedo no sábado. 5 da manhã. O corpo não esquece. Levantei. Fui até a cozinha. Fiz café. Sentei na mesa. Bebi devagar. Olhei pela janela. O dia estava clareando. Bonito. Céu azul. Sem nuvem. O tipo de dia que a Marlene adorava. Ela dizia que dia de céu azul era presente de Deus. 7 horas. Ouvi barulho no corredor. Era o Lucas. Ele entrou na cozinha. Cabelo bagunçado. Cara de sono. Bom dia! Ele resmungou alguma coisa. Sentou na mesa. Peguei um copo. Coloquei suco. Botei na frente dele. Ele bebeu, sem falar nada. Quer pão? Tem presunto e queijo. Ele balançou a cabeça. Não tenho fome. Sentei na frente dele. Fiquei olhando. Ele estava diferente. Maior. Mais velho. Última vez que eu tinha visto ele de verdade, ele era menor. Mais criança. Agora ele já estava ficando rapaz. E aí, como tá a escola? Ele deu de ombros. Normal. Normal como? Normal. Não ia sair nada dele. Podia ver. A Sofia apareceu. 9 horas. Ela veio mais arrumadinha. Cabelo preso. Roupinha limpa. Mas ainda com aquela cara triste. Bom dia, vovô. Pelo menos ela falava. Bom dia, minha filha. Quer café? Tem leite? Tem achocolatado. Ela sentou. Quero achocolatado. Fiz pra ela. Botei na mesa. Ela bebeu. Devagar. Obrigada. Sentei com eles. Os 3 na mesa. Quietos. Eu não sabia o que falar. Eles não sabiam o que falar. Era estranho. Muito estranho. Eu era o avô deles, mas parecia que eu era um desconhecido. E se a gente saísse hoje? Os 2 levantaram a cabeça. Me olharam. Sair pra onde? O Lucas perguntou. Não sei. A gente podia dar uma volta, conhecer uns lugares. O que vocês acham? A Sofia olhou pro irmão. O Lucas olhou pro celular. Não sei. A gente não tem nada pra fazer aqui mesmo. Eu podia ter desistido ali. Podia ter deixado eles trancados nos quartos o dia inteiro. Mas não. Alguma coisa dentro de mim não deixou. Alguma coisa disse: não, você não vai deixar eles jogados. Você não é igual ao Roberto. Vamos sim. Peguem uma roupa confortável, tênis. A gente vai andar. Eles foram. Sem muita vontade. Mas foram. 20 minutos depois a gente estava na garagem. Entrei no Corsa. Liguei. O motor pegou de primeira. Vovô, esse carro é muito velho, o Lucas falou. Do banco de trás. Olhei pelo retrovisor. É velho, mas anda. Saí com o carro, devagar. Pelas ruas do bairro São Pedro. Ruas que eu conhecia de cor. Cada esquina, cada casa, cada árvore. Dirigi até o centro. Estacionei perto da praça. A mesma praça onde eu levava o Roberto quando ele era criança. Onde a Marlene fazia piquenique nos domingos. Onde a gente era feliz. Antes de tudo ficar complicado. Antes do Roberto crescer e esquecer de onde veio. Descemos do carro. Vamos caminhar. Eles me seguiram. Sem empolgação. Mas seguiram. Andamos pela praça. Tinha gente correndo. Gente passeando com um cachorro. Criança brincando. Vida. Movimento. Coisa que fazia tempo que eu não via de perto. Parei num banco. Sentei. Os 2 sentaram do meu lado. Fiquei olhando. Para as pessoas. Para as árvores. Para o céu azul. E pensei. Meu filho acha que eu não faço nada da vida. Mas ele não sabe o que é vida de verdade. Ele não sabe o que é sentar num banco de praça e só olhar. Só sentir. Só existir. Olhei para os meus netos. Os 2 no celular. De novo. Sempre. Vocês sabem onde vocês estão? Eles levantaram os olhos. Na praça. O Lucas respondeu. Não. Vocês sabem o que é essa praça? Eles balançaram a cabeça. Eu trazia seu pai aqui, todo domingo. Ele corria por ali, subia naquela árvore, brincava naquele parquinho, era feliz. A Sofia olhou para a árvore. O papai subia naquela árvore? Subia. E caiu uma vez, quebrou o braço. Sua avó quase me matou. Ela deu um sorrisinho, pequenininho, mas era um sorriso, e aquilo me aqueceu por dentro. Levantei. Vamos. Voltamos pro carro. Entrei. Eles entraram. Liguei o carro, mas não saí. Fiquei ali.
com as mãos no volante, olhando para frente. E foi nessa hora exata, que eu soube o que eu ia fazer. Eu não ia deixar os netos largados em casa. Eu não ia ser irresponsável, mas eu ia mostrar para eles quem eu era. Ia mostrar para eles a vida que o pai deles esqueceu. Ia fazer eles entenderem. E quando o Roberto voltasse, quando ele visse o que tinha acontecido, ele ia sentir. Ia sentir na pele o que é ser deixado de lado. Domingo de manhã acordei com uma decisão tomada. Não ia ficar mais um dia dentro daquela casa esperando o tempo passar. Não ia deixar meus netos grudados em celular enquanto o mundo inteiro ficava lá fora. Fiz café, preparei o lanche. Pão com manteiga, suco de laranja, banana. Coloquei tudo numa bolsa térmica velha que a Marlene usava. 7 horas bati na porta dos quartos. Acordem, vamos sair. O Lucas apareceu de olho inchado. Sair pra onde? Você vai ver. Se arrumem. Roupa confortável, tênis e tragam um casaco. Ele ia reclamar. Dava pra ver. Mas alguma coisa na minha voz fez ele parar. A Sofia veio logo depois, mais disposta. Acho que ela estava cansada de ficar trancada no quarto também. Meia hora depois, a gente estava no carro, saindo de Juiz de Fora. Vovô, a gente vai pra onde? A Sofia perguntou. Olhei pelo retrovisor. Pra estrada. Mas pra onde? O Lucas insistiu. Você vai ver quando a gente chegar. Peguei a BR-040, a mesma que eu peguei 1000 vezes, talvez 10.000, durante 42 anos, de Juiz de Fora até Belo Horizonte. 3 rios, Petrópolis, Rio de Janeiro. Aquela estrada era minha casa. Conhecia cada curva, cada descida, cada subida, cada posto, cada lombada. O sol estava nascendo, vermelho, forte, iluminando a serra. Os 2 atrás ficaram quietos, olhando pela janela. Eu dirigi em silêncio, só ouvindo o barulho do motor. O vento entrando pela janela entreaberta. O cheiro de estrada. Aquele cheiro que só quem rodou a vida inteira conhece. Mistura de asfalto quente, mato, poeira e liberdade. 1 hora de estrada. Parei num posto. Desci. Eles desceram também. Vovô, a gente não vai voltar? A Sofia estava preocupada. Peguei a mão dela. Vamos sim. Mas antes eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Entramos no posto. Comprei água. Comprei um chocolate para cada um. Voltamos pro carro. Segui em frente. Mais 40 minutos. Saí da BR. Peguei uma estrada secundária. De terra. Estreita. Cheia de buraco. O carro sacudiu. O Lucas segurou no banco. Vovô, onde a gente tá indo? Já tô te falando. A estrada subia. Morro acima. Árvore dos 2 lados. Passarinho cantando. Silêncio. Paz. Coisa que eles nunca tinham visto. Cheguei no topo. Parei o carro. Desliguei. Chegamos! Eles olharam em volta. Só mato. Só árvore. Nada mais. Chegamos onde? O Lucas estava confuso. Saí do carro. Desce! Eles desceram. Levei eles até a beira do morro e mostrei. Lá embaixo, longe, a cidade. Juiz de Fora, pequenininha, como uma maquete. Dava para ver tudo. Os prédios, as casas, as ruas, a vida toda lá embaixo. E a gente ali em cima, acima de tudo. Vocês sabem o que é esse lugar? Eles balançaram a cabeça. Eu vinha aqui, toda vez que precisava pensar, toda vez que estava cansado, toda vez que achava que não ia conseguir mais. Eu vinha aqui, sozinho. Sentava ali naquela pedra. E olhava. Sentei na pedra. Eles ficaram de pé, olhando para a cidade lá embaixo. O que o senhor olhava? A Sofia perguntou. A vida. Eu olhava a minha vida. E pensava, lá embaixo tem um menino que depende de mim. Tem uma mulher que me espera. Tem gente que precisa que eu acorde todo dia às 4:30 da manhã e faça meu trabalho direito. Então eu não posso parar. Não posso desistir. Eu tenho que seguir. O Lucas sentou do meu lado. Pela primeira vez desde que chegou, ele largou o celular. Ficou olhando. Só olhando. E o senhor seguiu? Segui. 42 anos. Todo dia. Chovendo ou fazendo sol. Com sono ou sem sono. Com vontade ou sem vontade. Eu segui. A Sofia sentou do outro lado. E agora? Agora eu não sei. Seu pai acha que eu não faço nada da vida. Que eu tô aposentado e não sirvo mais pra nada. Mas eu ainda tô aqui. Ainda tô respirando. Ainda tô vendo o sol nascer. Então alguma coisa eu ainda devo fazer.
Não sei o quê, mas devo. Ficamos ali, os três, em silêncio, vendo a cidade lá embaixo. O vento batia no rosto, fresco, gostoso. Eu fechei os olhos e senti que estava fazendo a coisa certa, que aqueles 9 dias não iam ser em vão, que eu ia deixar alguma coisa, alguma marca, mesmo que meu filho não entendesse agora. Um dia ele ia entender. Abri os olhos, levantei. Vamos comer. Peguei a bolsa térmica. Sentamos na sombra de uma árvore. Distribui os pães, o suco, a banana. A gente comeu, devagar, sem pressa, sem celular, sem barulho, só o som do vento, do mato, da vida. Vovô, o Lucas falou. Olhei para ele. Fala. O papai já veio aqui? Respirei fundo. Veio, uma vez, quando ele tinha uns 10 anos. Trouxe ele e sua avó. Fizemos piquenique, igual a gente está fazendo agora. Ele adorou. Disse que era o lugar mais bonito do mundo. Disse que quando crescesse ia trazer os filhos dele aqui. O Lucas ficou quieto, olhando para o chão. A Sofia também. Eles entenderam, sem eu precisar explicar. O pai deles tinha esquecido. Tinha esquecido de tudo. Tinha esquecido de onde veio, de quem era, do que prometeu. Terminamos de comer. Juntei tudo. Coloquei de volta na bolsa. Vamos. Voltamos para o carro. Entrei. Liguei. Mas antes de sair, olhei pelo retrovisor. Os dois estavam diferentes, mais quietos, mais pensativos. Alguma coisa tinha mudado. Não sabia o quê, mas tinha. Desci a estrada de terra. Voltei para a BR. O caminho de volta foi mais silencioso ainda. A Sofia dormiu. O Lucas ficou acordado, olhando pela janela, sem mexer no celular, só olhando, vendo a paisagem passar, vendo o mundo que ele nunca tinha parado para ver. Cheguei em casa no meio da tarde. 3 horas. Entramos. Eles foram para os quartos. Eu fui para a cozinha. Sentei na mesa. Peguei uma cerveja. Abri. Tomei. Devagar. Senti o gosto amargo descendo. Bom. Muito bom. Peguei o celular. Tinha uma mensagem do Roberto. Pai, tá tudo bem aí? As crianças não estão dando trabalho? Li. Reli. E não respondi. Não ainda. Ele ia ter resposta. Mas não do jeito que ele esperava. Fiquei ali, na mesa, pensando. Eu tinha mais 7 dias. 7 dias para mostrar para os meus netos quem eu era. 7 dias para fazer eles entenderem que a vida não é só condomínio fechado, escola particular, celular novo. A vida é estrada. É olhar para a cidade lá de cima. É sentar numa pedra e pensar. É sentir o vento no rosto e agradecer por estar vivo. E quando o Roberto voltasse, quando ele viesse buscar as crianças, ele ia encontrar elas diferentes. Ia encontrar elas com outra cabeça, com outro coração. E aí sim, aí ele ia perceber. Ia perceber que o pai dele não fazia nada da vida. Fazia muito mais que isso. Fazia o que ele tinha esquecido de fazer. Ensinar, mostrar, amar. A noite caiu. Fiz janta simples. Arroz, feijão, ovo frito. Comida de verdade. Não marmita de escola. Não delivery. Comida feita em casa. Com tempero. Com carinho. Chamei eles. Vieram. Sentaram na mesa. Comeram. Em silêncio. Mas comeram tudo. Até pediram repetir. Depois da janta, lavei a louça. Sozinho. Eles ofereceram ajuda. Aceitei. O Lucas secou os pratos. A Sofia guardou. A gente trabalhou junto. Como família. Como deveria ser. 9 da noite fui pro meu quarto. Deitei. Olhei pro teto. Pensei na Marlene. No que ela diria se tivesse ali. Ela ia sorrir. Ia segurar minha mão. Ia dizer: você tá fazendo certo, Sebastião. Você tá fazendo muito certo. Fechei os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Segunda-feira amanheceu nublado. Céu cinza, ameaçando chover. Acordei 6 da manhã, fiz café. Os netos ainda dormiam. Sentei na mesa da cozinha olhando pela janela, pensando no que fazer naquele dia. Não podia ser qualquer coisa. Cada dia tinha que contar. Cada momento tinha que deixar uma marca. Porque quando aqueles 9 dias acabassem, quando o Roberto voltasse, ele não ia encontrar as mesmas crianças que deixou aqui. 8 horas o Lucas apareceu. Depois a Sofia. Tomaram café comigo. Mais soltos. Não tão travados quanto no primeiro dia. A Sofia até me perguntou se podia passar manteiga no pão dela. Coisa simples, mas que me alegrou, porque ela estava começando a se sentir em casa. E era isso que eu queria.
Hoje a gente não vai sair, falei. O Lucas olhou para mim. Não? Não. Hoje a gente vai ficar aqui, mas eu vou mostrar uma coisa para vocês. Uma coisa que ninguém viu, nem seu pai. Os dois ficaram curiosos. Dava para ver nos olhos. Terminamos o café. Levei eles até o quartinho dos fundos. O quarto onde a Marlene guardava as coisas dela. Onde eu tinha tirado tudo para colocar o colchão da Sofia. Tinha uma porta no fundo. Pequena, fechada com cadeado. Peguei a chave no bolso. Abri. Era um armário embutido. Fundo. Escuro. Lá dentro tinha um baú. Velho. De madeira. Com ferragem enferrujada. O que é isso, vovô? A Sofia perguntou. É o baú da sua avó. Arrastei ele para fora. Pesado. Muito pesado. Coloquei no meio do quarto. Sentei no chão. Eles sentaram na minha frente. Sua avó guardava tudo aqui. Tudo que era importante para ela. Fotos, cartas, lembranças. Depois que ela morreu, eu tranquei. Não tive coragem de abrir. Olhei para os dois. Mas hoje eu vou abrir. E vocês vão ver. Peguei a chave pequena. Coloquei na fechadura. Girei. A tranca abriu com um clique seco. Levantei a tampa devagar. Cheiro de guardado, de tempo, de passado. Lá dentro tinha tudo. Papel amarelado, envelope, caixa, tecido, foto. Peguei a primeira coisa que vi. Uma foto grande, emoldurada. Casamento. Eu e a Marlene. Jovens, bonitos, felizes. Eu de terno azul emprestado. Ela de vestido branco simples. Mas era o vestido mais bonito do mundo. Mostrei para eles. Esse foi o dia mais feliz da minha vida. A Sofia pegou a foto. Olhou. A vovó era bonita? Era. Muito. E continuou bonita até o último dia. Peguei outra coisa. Um envelope amarelo. Cheio. Pesado. Abri. Lá dentro tinha cartas. Dezenas delas. Todas escritas pela Marlene. Peguei uma. Li baixinho. Era uma carta para mim. Escrita num dia que eu tinha viajado. Sebastião, a casa tá vazia sem você. O Roberto perguntou quando você volta. Disse que sente sua falta. Eu também sinto. Volta logo. Te amo. Data: 15 de março de 1992. Olhei pro Lucas. Seu pai tinha 8 anos e ele sentia minha falta. Perguntava quando eu ia voltar, porque eu viajava muito. Ficava dias fora. Mas toda vez que eu voltava, ele corria para me abraçar, pulava no meu colo. Dizia: pai, você demorou. Guardei a carta. Peguei outra. Li. Depois outra. Depois mais uma. Todas falando da saudade. Do Roberto pequeno. Da vida que a gente tinha. A Sofia ficou quieta. O Lucas também. Eles estavam vendo. Estavam entendendo. O pai deles não foi sempre assim. Não foi sempre distante. Não foi sempre frio. Ele já foi criança. Já foi filho que sentia falta. Que esperava. Que amava. Continuei mexendo no baú. Peguei uma caixinha de metal, antiga, enferrujada. Abri. Lá dentro tinha uma medalha, pequena, dourada, com uma fita azul desbotada. O que é isso? O Lucas perguntou. É uma medalha que eu ganhei, há muito tempo. Fui escolhido o melhor motorista do ano, 2003, 22 anos atrás. Eu dirigi o ano inteiro sem nenhuma multa, sem nenhum acidente, sem nenhum atraso. Levei mais de 15 mil pessoas com segurança. E me deram isso. Ele pegou a medalha. Olhou. Virou. No verso tinha gravado: Sebastião Ferreira, motorista do ano, 2003. Você guardou isso? Não. Sua avó guardou. Ela ficou mais orgulhosa que eu. No dia que eu ganhei, ela fez bolo. Chamou os vizinhos, fez festa e guardou essa medalha maqui, como se fosse ouro. Coloquei a medalha de volta. Peguei mais coisas. Uma sapatilha de bebê, do Roberto, pequenininha, azul, a primeira que ele usou. Um caderno velho, com desenhos dele, rabisco, letra torta, um dente de leite, guardado num saquinho plástico, um bilhete que ele escreveu quando tinha 7 anos. Mãe, eu te amo. Você é a melhor do mundo. Cada coisa que eu tirava daquele baú era uma facada em mim. Porque aquele menino que escreveu aquele bilhete, aquele menino que desenhava, que ria, que me esperava voltar de viagem, tinha sumido. Tinha virado um homem que me ligava e dizia que eu não fazia nada da vida. Vovô, a Sofia me chamou. Olhei para ela. Os olhos dela estavam cheios de lágrima. Por que a gente nunca viu isso?
Respirei fundo. Porque seu pai esqueceu que isso existe. Esqueceu de onde veio. Esqueceu quem cuidou dele. Quem amou ele. Quem abriu mão de tudo por ele. O Lucas pegou o caderno de desenhos. Folheou. Devagar. Página por página. Meu pai desenhava? Desenhava. Muito bem. Sua avó queria que ele fizesse aula. Mas não tinha dinheiro. Então ela comprava caderno e lápis de cor. E ele desenhava. Passava horas desenhando. Casa, árvore, carro, a gente. Fechei o baú. Devagar. Com cuidado. Como se tivesse fechando uma parte da minha vida. Tranquei. Olhei para os dois. Eu mostrei isso para vocês por um motivo. Eu quero que vocês saibam. Que vocês entendam. Seu pai não foi sempre assim. Ele já foi criança. Já foi feliz aqui nessa casa. Com a gente. Comigo. Com sua avó. E a gente deu tudo por ele. Tudo. Levantei. Peguei o baú. Coloquei de volta no armário. Fechei. Tranquei. Os dois ainda estavam sentados no chão, quietos, processando. Podem ir brincar, ou ver TV, ou o que quiserem. Saí do quarto. Fui para a cozinha. Sentei na mesa. Peguei uma cerveja, mas não abri. Só fiquei segurando, olhando para ela. Eu tinha acabado de abrir uma ferida velha, mas necessária, porque aqueles netos precisavam saber. Precisavam entender que família não é só sangue. É história, é memória, é amor. E o pai deles tinha jogado tudo isso fora. A tarde passou devagar. Choveu. Forte. Trovão. Relâmpago. A casa ficou escura. Acendi a luz da sala. Os dois estavam lá, sentados no sofá, juntos. Não no celular, só conversando baixinho. Não ouvi o que eles falavam, mas era sobre mim. Tinha certeza. 6 da tarde fiz janta. Macarrão com molho. Simples. A Sofia veio ajudar. Mexeu o molho enquanto eu cozinhava a massa. O Lucas colocou a mesa. Sem eu pedir. Só colocou. Jantamos juntos. De novo. Em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não era mais desconforto. Era respeito. Depois da janta, lavamos a louça juntos. Os 3. Depois sentamos na sala. Coloquei um filme na TV. Coisa antiga. Que eu gostava. Eles assistiram. Sem reclamar. A Sofia até riu em algumas partes. O Lucas ficou até o final. 10 da noite eles foram dormir. Cada um pro seu quarto. Mas antes a Sofia veio. Me abraçou, apertado. Boa noite, vovô. Aquele abraço simples, me quebrou por dentro, porque fazia anos, que ninguém me abraçava assim. Fiquei sozinho na sala, peguei o celular, tinha mais uma mensagem do Roberto. Pai, você não respondeu, tá tudo bem? Li, e de novo, não respondi. Ele ia ter resposta, mas não agora, não ainda. Fui pro meu quarto, deitei, olhei pro teto, e pensei, ainda tenho 6 dias. 6 dias para terminar o que comecei. E quando acabar, meu filho vai olhar para mim e vai ver. Vai ver quem eu sou de verdade. Terça-feira acordei com uma ideia diferente. Não ia levar os netos para lugar nenhum. Não ia abrir baú. Não ia mostrar foto. Ia fazer outra coisa. Ia ensinar. Ensinar o que ninguém mais ensina. O que meu pai me ensinou. O que eu tentei ensinar pro Roberto, mas ele nunca quis aprender. Trabalho de mão. Trabalho de verdade. Tomamos café cedo. 7h30. Terminei meu pão. Olhei pros dois. Hoje vocês vão trabalhar comigo. O Lucas franziu a testa. Trabalhar? Isso, trabalhar. Vem. Levantei. Fui até a garagem. Eles me seguiram. Abri a porta. Acendi a luz. No fundo, numa bancada velha, tinha ferramentas. Chave de fenda, martelo, alicate, serrote, lixa, pregos, parafusos. Tudo meio enferrujado. Tudo parado há anos. Sabe o que a gente vai fazer hoje? Eles balançaram a cabeça. A gente vai consertar. Consertar o quê? A Sofia perguntou. Olhei em volta. A garagem estava cheia de coisa quebrada. Prateleira torta, cadeira sem encosto, caixa de madeira rachada, portão rangendo. Tudo. A gente vai consertar tudo. Peguei a cadeira. Trouxe para a bancada. Essa cadeira foi da sua avó. Ela sentava aqui, no quintal, todo final de tarde, para ver o pôr do sol. Um dia o encosto quebrou. Eu ia consertar, mas nunca consertei. Fiquei enrolando, até que ela morreu. E a cadeira ficou aí.
quebrada. Passei a mão no assento. Hoje a gente vai consertar, juntos. Peguei a chave de fenda, dei pro Lucas. Você vai tirar esses parafusos velhos. Peguei o martelo e os pregos novos. Eu vou preparar a madeira nova. Olhei para Sofia. E você vai lixar, para tirar a ferrugem. Distribuí as ferramentas. Eles ficaram meio perdidos, mas pegaram. Começamos, devagar. O Lucas não sabia usar chave de fenda direito. Ensinei. Encaixa certinho na fenda. Aperta. Gira. Devagar. Com força, mas devagar. Ele tentou. Errou. Tentou de novo. Acertou. O parafuso começou a sair. Ele sorriu. Pequenininho, mas sorriu. A Sofia pegou a lixa. Começou a passar na madeira velha. Tá difícil, vovô. Eu sei. Por isso que se chama trabalho. Se fosse fácil, não tinha valor. Ela continuou. Com força, com vontade. As mãozinhas pequenas segurando a lixa, esfregando, tirando a sujeira, tirando o tempo. Trabalhamos a manhã inteira. Sem parar, sem celular, sem TV. Só a gente, as ferramentas e a cadeira. Quando deu meio-dia, estava pronta, nova, consertada, firme. Coloquei no chão, sentei, segurei nos braços. Não caiu, não balançou. Estava perfeita. A gente conseguiu, o Lucas falou, orgulho na voz. Conseguimos. Levantei, peguei a cadeira, levei para o quintal, coloquei no mesmo lugar onde a Marlene sentava. Olhei para ela e senti. Senti que tinha fechado uma ferida. Uma pequena ferida. Mas tinha fechado. Voltei para a garagem. E agora? A gente para? O Lucas perguntou. Sorri. Agora a gente continua. Peguei a prateleira. Torta. Solta. Perigosa. Essa aqui. Vamos consertar também. Passamos a tarde inteira na garagem. Consertando. Um atrás do outro. Prateleira. Caixa. Portão. Tudo que estava quebrado. Tudo que eu tinha deixado para depois. Tudo que eu nunca tive coragem de arrumar sozinho. Porque arrumar sozinho dói. Porque arrumar sozinho lembra que você tá sozinho. 6 da tarde paramos. Cansados. Suados. Sujos de graxa e serragem. Mas felizes. Olhei para os dois. Vocês sabem o que vocês fizeram hoje? Eles olharam em volta. Para as coisas consertadas. A gente arrumou. Não. Vocês trabalharam. Vocês usaram as mãos. Vocês criaram. Vocês construíram. E isso aqui, ninguém tira de vocês. Fomos para dentro. Tomamos banho. Cada um no seu tempo. Fiz janta, arroz, carne moída, batata frita, comida simples, mas feita com carinho. Sentamos na mesa. Comemos. E dessa vez tinha conversa. O Lucas contando que nunca tinha usado martelo. A Sofia falando que as mãos dela doíam, mas que ela gostou. E eu só ouvindo. Feliz. Completo. Depois da janta a gente sentou na sala. Eu no sofá. Eles no chão. Encostados no sofá. Perto de mim. A Sofia pegou minha mão. Olhou. Vovô, sua mão é diferente. Diferente como? É grossa, tem marca. Virei a mão. Olhei. Ela tinha razão. Minha mão era cheia de calo. De cicatriz. De marca de trabalho. É porque eu trabalhei a vida inteira. 42 anos segurando o volante, trocando marcha, segurando ferramenta, consertando o que quebrava. A mão da gente mostra quem a gente é. O Lucas pegou minha outra mão. Olhou também. E a mão do meu pai? Respirei fundo. A mão do seu pai é lisa, macia, sem marca. Porque ele nunca precisou trabalhar com as mãos. Nunca precisou consertar nada. Nunca precisou construir nada. E tá tudo bem. Eu quis assim. Eu não queria que ele tivesse mãos como as minhas. Eu queria que ele tivesse uma vida melhor. Mas o senhor acha que a vida dele é melhor? O Lucas perguntou. Fiquei quieto, pensando. Não sei. Eu acho que ele tem mais dinheiro, mais conforto. Mas não sei se ele tem mais paz. Não sei se ele tem mais felicidade. Não sei se ele olha para o que construiu e sente orgulho. Como eu sinto. A Sofia largou minha mão. Eu quero ter mão igual à sua, vovô. Olhei para ela. Por quê? Porque eu quero ser igual a você quando crescer. Aquilo. Aquelas palavras. Ditas por aquela menina de 6 anos. Me destruíram. Me quebraram. Porque meu próprio filho nunca disse isso. Nunca quis ser igual a mim. Sempre quis ser diferente. Sempre quis mais. E acabou virando menos. Não falei nada. Não consegui. Só abracei ela. Apertado. E deixei as lágrimas caírem. Silenciosas. Quentes. De dor e de alegria misturadas. 9 da noite eles foram dormir.
Eu fiquei na sala, sozinho. Peguei o celular. Mais uma mensagem do Roberto. Pai, sério? Você tá ignorando minhas mensagens? O que tá acontecendo aí? Dessa vez eu respondi. Só uma palavra. Nada. Bloqueei o celular. Joguei no sofá. Levantei. Fui até a garagem. Olhei para o que a gente tinha consertado. Tudo arrumado. Tudo no lugar. Tudo novo de novo. Olhei para as ferramentas. Sujas. Usadas. E pensei. Isso aqui tem mais valor que qualquer diploma. Tem mais valor que qualquer carro importado. Porque isso aqui é real. É concreto. É verdadeiro. Apaguei a luz. Fechei a porta. Voltei para casa. Deitei. E pensei nos 5 dias que faltavam. 5 dias para terminar o que eu tinha começado. E quando o Roberto voltasse, quando ele entrasse nessa casa, quando ele visse o que tinha acontecido aqui, ele ia sentir na alma, porque os filhos dele não iam ser mais os mesmos, e a culpa ia ser toda dele, por ter jogado eles aqui, por ter me desprezado, por ter esquecido que antes de ser advogado, antes de ter dinheiro, antes de morar em condomínio fechado, ele era filho. Filho de um motorista de ônibus. Filho de um homem que construiu tudo com as próprias mãos. Quarta-feira amanheceu com sol forte. Céu limpo. Daqueles dias que parecem feitos para alguma coisa importante acontecer. Tomamos café juntos. Já era rotina. Eles acordavam. Vinham para a cozinha. Sentavam comigo. A gente conversava. Sobre qualquer coisa. Sobre nada. Sobre tudo. Coisa que família de verdade faz. Hoje eu preciso ir num lugar. Falei. Onde? O Lucas perguntou. No cemitério. Silêncio. Os dois ficaram quietos, olhando para mim. Eu vou visitar sua avó. Faz tempo que eu não vou. E eu acho que vocês deviam ir comigo. A Sofia olhou para o irmão. A gente pode? Claro que pode. Ela era a avó de vocês também. Terminamos o café. Nos arrumamos. Roupa simples, nada de preto, nada de formalidade. A Marlene odiava a formalidade. Saímos de carro. O cemitério ficava do outro lado da cidade. 20 minutos de viagem. Entrei pelo portão principal. Conhecia o caminho de cor. Tinha feito ele centenas de vezes. Nos 3 anos desde que ela se foi. Estacionei. Descemos. Andamos pelo corredor de lápides. Tinha gente. Sempre tem. Gente visitando. Gente chorando. Gente rezando. Gente tentando falar com quem não tá mais aqui. Cheguei no túmulo dela. Simples. Pedra cinza. Nome gravado. Marlene Aparecida Ferreira. 1954-2022. Esposa. Mãe. Avó. Parei na frente. Os dois do meu lado. Fiquei olhando. Para aquelas letras. Para aquelas datas. E pensei, como pode uma vida inteira caber em 3 linhas? Como pode tudo que ela foi, tudo que ela fez, tudo que ela amou, caber numa pedra fria? Oi, amor. Falei baixinho. Trouxe visita hoje. O Lucas e a Sofia, seus netos, estão aqui comigo. A Sofia segurou minha mão, apertado. Eles estão crescidos, bonitos, espertos. Você ia gostar de ver, ia gostar muito. Agachei. Limpei a pedra com a mão, tirei a poeira, as folhas secas, arrumei as flores murchas que alguém tinha deixado. Provavelmente eu mesmo na última visita. Desculpa não ter vindo antes, tava perdido. Desde que você se foi, eu fiquei meio perdido. Não sabia mais o que fazer, para onde ir. Mas agora eu tô achando o caminho de novo. O Lucas agachou do meu lado, tocou a pedra. Vovô, ela sabe que a gente tá aqui? Olhei para ele. Eu acredito que sim. Eu acredito que ela tá vendo. De algum lugar. E tá feliz. Porque ela sempre quis que vocês viessem mais. Sempre quis passar mais tempo com vocês. Por que a gente não vinha? Ele perguntou. Respirei fundo. Porque seu pai estava sempre ocupado. Sempre tinha alguma coisa mais importante. Sempre tinha reunião, viagem, compromisso. E com o tempo a gente parou de insistir. A gente aceitou. Aceitou que vocês não iam vir. Que a gente não ia ter vocês perto. A Sofia largou minha mão. Agachou também. Tocou a pedra. Oi, vovó. Eu sou a Sofia, sua neta. Desculpa não ter vindo antes. Eu nem sabia direito onde você estava. Mas agora eu sei. E eu prometo que vou voltar, sempre que eu puder. Aquela promessa, feita por aquela menina de 6 anos, para uma avó que ela mal conheceu, me partiu ao meio, porque era tudo que a Marlene queria.
Era só isso, ter os netos perto, ter a família unida, ter amor. E ela morreu sem ter. Ficamos ali, os três, agachados, em silêncio, cada um com seus pensamentos, cada um com suas dores. Eu pensando na Marlene, em tudo que a gente viveu, em tudo que a gente não viveu, nos planos que a gente fez e não deu tempo de realizar, nas viagens que a gente ia fazer depois que eu me aposentasse, nas tardes que a gente ia passar juntos, vendo o pôr do sol, sentados na cadeira do quintal. Mas não deu tempo, nunca dá. Levantei. Eles levantaram também. Vamos. Andamos mais um pouco. Saímos do cemitério. Entramos no carro. Ninguém falou nada. O silêncio era pesado, mas necessário. Às vezes a gente precisa do silêncio, para processar, para entender, para aceitar. Voltei para casa, 12:00. Fiz almoço, arroz, feijão, frango. Os dois ajudaram, sem eu pedir. Já era automático. A Sofia colocou a mesa. O Lucas lavou as verduras. A gente trabalhava junto, como sempre deveria ter sido. Almoçamos. Depois lavamos a louça. Depois sentamos na sala. Mas ninguém ligou a TV. Ninguém pegou o celular. A gente só ficou ali, sentados, em silêncio. Até que o Lucas falou: "Vovô, meu pai não visitou a vovó?" Olhei para ele. Visitou. Uma vez, no enterro. Depois nunca mais voltou. Por quê? Não sei. Pergunta para ele quando ele voltar. Fiquei quieto. Depois continuei. Na verdade, eu sei. Ele não volta porque dói. Porque ver aquele túmulo lembra que ele não estava aqui quando ela precisou. Lembra que ele mandou flores no velório em vez de vir. Lembra que ele teve uma audiência importante no dia que a mãe dele morreu. E isso dói. Dói demais. Então é mais fácil não voltar. É mais fácil esquecer. A Sofia veio sentar no meu colo. Coisa que ela não fazia desde que chegou. "Vovô, você tá triste?" Passei a mão no cabelo dela. "Tô, mas tá tudo bem. Tristeza faz parte. A gente não precisa fugir dela. A gente precisa sentir. E depois seguir." Ela abraçou meu pescoço. Ficou ali, quietinha, sentindo meu cheiro, meu calor, minha presença. E eu fiquei segurando ela, sentindo o peso pequenininho dela. O corpinho quente, o coração batendo. Vida, pura vida. A tarde passou devagar. A gente não fez nada, não saiu, não consertou nada, só ficou ali, junto, eu, eles, e a memória da Marlene no ar, presente, viva, porque quem a gente ama nunca morre de verdade, fica aqui, dentro da gente, para sempre. 18h o telefone tocou, olhei, era o Roberto, atendi. "Alô, pai, finalmente, tava preocupado, você só mandou nada ontem, que diabos está acontecendo aí?" Respirei fundo. "Tá tudo bem, Roberto. As crianças estão bem? Tão ótimas. Não estão dando trabalho? Nenhum. Bom, a gente volta no domingo, de manhã, por volta das 10. Tá bom." Ia desligar. Mas ele continuou. "Pai, você tá diferente." "Diferente como?" "Sei lá. Sua voz. Você parece, não sei, diferente." Olhei para os meus netos, sentados no sofá, olhando para mim. "É porque eu tô bem, Roberto. Tô muito bem." Desliguei. Coloquei o telefone no bolso. Sentei no sofá. O Lucas olhou para mim. Era meu pai? Era. O que ele queria? Saber se vocês estavam bem. E a gente tá? Sorri. Acho que sim. A noite caiu. Fizemos janta juntos. De novo. Pizza caseira. A gente fez a massa do zero. Abriu. Colocou molho, queijo, presunto. Colocou no forno. Esperou. Comeu. E era a melhor pizza do mundo. Não porque estava perfeita, mas porque a gente fez, juntos. Depois da janta, a gente sentou na cadeira do quintal. A cadeira que a gente tinha consertado. Os três, apertados, olhando para o céu, para as estrelas. A Sofia apontou. "Olha, vovô, uma estrela cadente." Olhei. Era verdade. "Faz um pedido." Ela fechou os olhos, concentrada. Abriu. "Pronto. O que você pediu?" "Não posso falar, senão não se realiza." Mas eu sabia. Eu sabia o que ela tinha pedido. Porque era o mesmo pedido que eu fazia todo dia desde que a Marlene morreu. Que a família voltasse a ser família. Que o amor voltasse a ser amor. Que a gente voltasse a ser gente. Entramos. 10 da noite. Eles foram dormir. Eu fui pro meu quarto. Mas antes parei na porta dos quartos deles. Escutei. Silêncio. Paz.
Entrei no meu quarto, deitei, olhei para o teto e pensei, faltam 4 dias, só 4 dias, e depois tudo vai mudar, para sempre. Quinta-feira acordei com uma sensação estranha no peito, tipo aperto, tipo despedida. Porque eu sabia que estava chegando perto do fim. 3 dias. Só 3 dias e o Roberto ia voltar, ia buscar os filhos, ia levar eles embora, e tudo ia voltar a ser como era antes. Ou não. Talvez não. Talvez tudo fosse diferente agora. Tomamos café, mais devagar que nos outros dias. Como se a gente quisesse segurar o tempo, segurar aquele momento. Hoje eu vou fazer uma coisa, falei. Os dois olharam para mim. Vou escrever uma carta. Uma carta para quem? O Lucas perguntou. Pro seu pai. Silêncio. Os dois entenderam. Não era uma carta qualquer. Era a carta. A que ia dizer tudo. Tudo que eu nunca disse. Tudo que ficou engasgado. Tudo que doeu em silêncio durante anos. Terminamos o café. Fui até o quarto. Peguei o caderno que tinha comprado. Aquele de capa dura. Voltei para a cozinha. Sentei na mesa. Abri. Página em branco. De novo. Mas dessa vez eu sabia o que escrever. Peguei a caneta. Comecei. Roberto. Só o nome. Primeira linha. Fiquei olhando. Roberto. Meu filho. O menino que eu criei. O homem que eu não reconheço mais. Continuei. Você me ligou na segunda-feira passada. Disse que ia deixar as crianças comigo enquanto você viajava. Disse que já que eu não faço nada da vida, pelo menos eu ia servir para alguma coisa. Você falou isso. Com essas palavras. E desligou. Parei. Respirei. Continuei. Eu fiquei sentado na sala, sozinho, segurando o telefone. E naquela hora eu senti uma coisa que nunca tinha sentido por você. Raiva. Muita raiva. Não porque você me pediu para ficar com as crianças, mas porque você me tratou como se eu fosse nada. Como se 42 anos de trabalho não valessem nada. Como se tudo que eu fiz por você não valesse nada. A mão começou a tremer. Parei de escrever. Olhei pela janela. O Lucas e a Sofia estavam no quintal, brincando, correndo, rindo, coisa que não faziam quando chegaram aqui. Voltei a escrever. Eu aceitei ficar com eles, mas não porque você mandou. Eu aceitei porque eu quis, porque eu queria mostrar uma coisa. Para eles, para mim e principalmente para você. Eu queria mostrar quem eu sou de verdade. Não o velho aposentado que não faz nada da vida, mas o homem que construiu tudo que você tem. Parei de novo. Limpei os olhos. Estavam molhados. Continuei. Você sabe quantas vezes eu acordei às 4:30 da manhã? Sabe quantas vezes eu peguei estrada com sono, com fome, com dor, mas mesmo assim fui? Porque tinha conta para pagar. Porque tinha boca para alimentar. Porque tinha filho para criar. Você sabe quantas vezes eu deixei de almoçar para guardar dinheiro? Quantas vezes eu deixei de comprar roupa para mim para comprar para você? Quantas vezes eu deixei de viver para te dar vida? A mão apertou a caneta. Forte. Quase quebrando. Respirei fundo. Continuei. Eu paguei sua faculdade. 6 anos. Particular. Porque você não passou na federal. E eu nunca joguei isso na sua cara. Nunca disse, você me deve. Nunca cobrei. Porque pai não cobra. Pai dá. Pai entrega. Pai se sacrifica. E eu fiz isso. Tudo isso. Por você. Parei. Olhei para o que tinha escrito. As letras tremidas. A tinta manchada. Continuei. Sua mãe morreu há 3 anos. Câncer. Você não veio no velório. Mandou flores. Disse que tinha uma audiência importante. A mãe que te gerou. A mãe que te criou. A mãe que te amou mais que a própria vida. E você mandou flores. Fechei os olhos. A imagem da Marlene no caixão. Sozinha. Sem o filho do lado. Abri os olhos. Continuei. Eu perdoei. Porque é isso que pai faz. Perdoa. Engole. Segue. Mas doeu. Doeu de um jeito que você nunca vai entender. Porque você nunca perdeu ninguém. Você só perdeu tempo. Perdeu momentos. Perdeu oportunidades. Mas isso você não sente. Ainda. Virei a página. Continuei. Nesses 9 dias que seus filhos ficaram aqui, eu mostrei coisas para eles. Coisas que você nunca mostrou. Eu levei eles no lugar onde eu ia pensar. No morro. Lembra? Você disse que era o lugar mais bonito do mundo. Disse que ia levar seus filhos lá. Mas nunca levou. A caneta começou a rasgar o papel. Alisei. Continuei mais devagar. Eu abri o baú da sua mãe. Mostrei as cartas que ela escrevia para mim.
Mostrei os desenhos que você fazia, a medalha que eu ganhei, o caderno velho, o dente de leite que ela guardou. Tudo. Eu mostrei tudo. E sabe o que a Sofia me disse? Disse que queria ter mãos como as minhas quando crescer. Mãos de trabalhador. Mãos de homem que constrói. Você nunca disse isso. Você sempre quis mãos lisas. Mãos de quem não sua. Mãos de quem não suja. Parei. Respirei. Lágrimas caindo. Molhando o papel. Não limpei. Deixei cair. Continuei. Eu consertei a cadeira da sua mãe. Com eles. Juntos. A cadeira que ela sentava todo final de tarde. Que quebrou e eu nunca arrumei. Porque dói consertar sozinho. Dói viver sozinho. Dói existir sozinho. Mas eu consertei. E agora ela tá lá. No quintal. No lugar dela. Esperando. Virei a página de novo. Última página. Última chance de dizer. Eu levei eles no cemitério. Para visitar a mãe deles. A avó que eles mal conheceram. Porque você nunca trouxe. Nunca teve tempo. E a Sofia prometeu. Prometeu que ia voltar. Sempre que puder. Ela fez a promessa que você nunca fez. Parei. Olhei para o que tinha escrito. 5 páginas. 5 páginas de dor. De verdade. De tudo que estava engasgado há anos. Faltava só uma coisa. A última coisa. Roberto, você vai voltar no domingo. Vai buscar seus filhos. E vai encontrar eles diferentes. Porque eles são diferentes agora. Eles sabem quem eu sou. Sabem de onde você veio. Sabem o que é família de verdade. E quando eles te olharem, quando eles te perguntarem por que você nunca mostrou isso para eles, por que você nunca trouxe eles aqui, por que você esqueceu, você não vai ter resposta. Porque não tem resposta. Só tem vergonha. Última frase. Aqui ia doer mais. Você disse que eu não faço nada da vida. Mas eu fiz mais nesses 9 dias com seus filhos do que você fez em 9 anos. E isso você nunca vai conseguir apagar. Sebastião. Fechei o caderno. Coloquei a caneta em cima. Fiquei olhando. Para aquele caderno. Para aquelas palavras. Para aquela verdade nua e crua. Levantei. Fui até o quintal. Eles estavam lá, brincando. Felizes. Chamei. Vem aqui. Vieram. Suados. Sorridentes. Sentamos na cadeira da Marlene. Os 3. Apertados. Eu escrevi uma carta para o pai de vocês. Eles ficaram sérios. O que o senhor disse? Disse a verdade. Tudo. Sem esconder nada. O Lucas olhou para o chão. Ele vai ficar bravo? Provavelmente. Mas não importa. Porque não é sobre ele ficar bravo. É sobre ele entender. A Sofia segurou minha mão. Vovô, a gente não quer ir embora. Senti um aperto no peito. Eu sei. Eu também não quero que vocês vão. Mas vocês têm que ir. Vocês têm casa. Tem pai. Tem mãe. Tem vida lá. Mas a gente pode voltar? Sempre. Sempre que quiserem. A porta dessa casa vai estar aberta. Sempre. Ficamos ali. Em silêncio. Sentindo o vento. Ouvindo os passarinhos. Vivendo. Só vivendo. Até o sol começar a se pôr. Vermelho. Bonito. Igual ao dia que conheci a Marlene. Igual ao dia que o Roberto nasceu. Igual a todos os dias importantes da minha vida. Entramos. Fiz janta. Última janta antes do fim de semana. Última janta antes de tudo mudar. Comemos juntos. Conversando. Rindo. Sendo família. Do jeito que sempre deveria ter sido. Depois da janta lavamos a louça. Sentamos na sala. Dessa vez eu liguei a TV. Mas ninguém prestou atenção. A gente só ficou ali. Juntos. Aproveitando. Porque tempo não volta. E a gente sabia disso. 10 da noite eles foram dormir. Mas antes cada um me abraçou. Forte. Demorado. Como se fosse despedida. Fiquei sozinho na sala. Peguei o caderno. Abri. Li tudo de novo. Cada palavra. Cada linha. E pensei. Amanhã é sexta. Depois sábado. Depois domingo. E aí acabou. Fechei o caderno. Levei para o quarto. Coloquei na gaveta. Lado da cama. Onde a Marlene guardava as coisas dela. Deitei. Olhei para o teto. E pela primeira vez em muito tempo mesmo, eu me senti em paz. Porque eu tinha dito. Tinha falado. Tinha colocado para fora. E não importava mais o que ia acontecer depois. Porque eu tinha feito o certo. E isso ninguém podia tirar de mim. Sexta-feira chegou com aquele gosto de fim. Fim de semana. Fim de tempo. Fim de nós 3 juntos. Acordei mais cedo que o normal. 4 horas. O corpo automático. Fui até a cozinha. Fiz café. Sentei na mesa. Sozinho. No escuro. Só a luz da geladeira. E pensei.
Depois de amanhã eles vão embora. E eu vou ficar. De novo. Sozinho. De novo. 7 horas eles acordaram. Vieram para a cozinha. Sentaram comigo. Mas o clima era diferente. Pesado. Triste. A Sofia não falou quase nada. O Lucas também não. A gente tomou café em silêncio. Até que ele perguntou: Vovô, o senhor vai ficar bem depois que a gente for embora? Olhei para ele. Aquele menino de 9 anos, que tinha chegado aqui grudado no celular, que não me olhava nos olhos, que não me chamava de vovô, e agora estava ali, me perguntando se eu ia ficar bem, como se ele se importasse, como se ele realmente se importasse. Vou ficar sim. Eu sempre fico. Menti. Mas era mentira boa. Mentira para não preocupar. Porque criança não precisa carregar peso de adulto. Criança precisa ser criança. Terminamos o café. Hoje a gente não vai fazer nada especial, falei. A gente vai ficar aqui, em casa, só nós 3, aproveitando. E foi isso que a gente fez. Ficamos. Sem roteiro, sem plano, só vivendo. Passamos a manhã no quintal, sentados na cadeira da Marlene, conversando sobre nada, sobre tudo. O Lucas me contou da escola, dos amigos, dos professores. A Sofia me contou que gostava de desenhar, que desenhava princesa, castelo, unicórnio. Igual o pai dela desenhava quando era criança. Eu contei histórias. Histórias da estrada, de viagem, de gente que eu conheci, de lugar que eu passei. Histórias que ninguém mais sabia, que iam morrer comigo, mas que agora eles sabiam também. 12:30 fizemos almoço juntos. Macarrão com molho de novo, porque era o que a Sofia mais gostava. Comemos devagar, saboreando, cada garfada, cada momento. Depois lavamos a louça, juntos, como sempre. A tarde foi mais difícil, porque o tempo não parava, e a gente sabia que cada minuto que passava era 1 minuto a menos. Sentamos na sala, eu no sofá, eles do meu lado. A Sofia encostou a cabeça no meu ombro. O Lucas segurou minha mão. E a gente ficou assim, quietos, só sentindo, só existindo. Vovô, a Sofia falou baixinho. Fala, minha filha. O senhor vai esquecer da gente? Olhei para ela. Aqueles olhos pequenos, cheios de medo, de dúvida. Nunca. Eu nunca vou esquecer de vocês. Vocês são meus netos. Meu sangue. Minha vida. Mas a gente vai ficar longe. Longe não significa esquecido. Longe é só distância. O que importa é o que fica aqui. Coloquei a mão no peito, no coração. E vocês vão ficar aqui, para sempre. Ela abraçou meu braço, apertado, como se tivesse com medo de me perder. E talvez tivesse. Talvez ela soubesse que quando fosse embora, as coisas iam voltar a ser como eram antes. Correria, compromisso, distância, e a gente ia se perder de novo. A noite caiu rápido. Rápido demais. Fiz janta, pizza de novo, porque tinha dado certo da última vez. Comemos, rimos, tentamos fingir que estava tudo normal, que não estava acabando, mas estava. E todos sabiam. Depois da janta não lavamos a louça. Deixamos para depois. Sentamos no quintal, os 3, na cadeira, olhando para o céu. Tinha lua cheia, grande, amarela, bonita. Vovô, a vovó tá vendo a gente? A Sofia perguntou. Tá. Tenho certeza que tá. Será que ela tá feliz? Tá, muito feliz, porque a gente tá junto. E era isso que ela mais queria. Ficamos ali até tarde, até o frio começar a apertar. Entramos. Eles foram pro quarto, trocar de roupa, escovar os dentes. Eu fiquei na sala, sozinho, pensando no que vinha depois, no domingo, no momento que o Roberto ia chegar, ia bater na porta, ia entrar, e ia ver tudo. Fui até o meu quarto, abri a gaveta, peguei o caderno. A carta estava lá, pronta, esperando. Abri, li de novo. Cada palavra ainda doía, mas era dor necessária, dor que cura. Fechei, guardei de volta. Bati na porta dos quartos, os 2 já estavam deitados. Entrei no quarto do Lucas, sentei na beirada da cama. Tudo bem? Ele balançou a cabeça. Vovô, eu não quero ir embora. Passei a mão no cabelo dele. Eu sei. Mas você tem que ir. Sua casa é lá. Sua vida é lá. Mas aqui também é minha casa agora. Aquelas palavras, me destruíram. Sempre foi. Essa casa sempre foi sua. E sempre vai ser. Saí. Fui até o quarto da Sofia. Ela estava acordada.
olhando para o teto. Sentei. Não consegue dormir? Ela balançou a cabeça. Tô com medo. Medo de quê? De voltar. E esquecer. Esquecer de tudo que a gente fez aqui. Deitei do lado dela, na beirada da cama. Você não vai esquecer, porque essas coisas não se esquecem. Ficam gravadas. Para sempre. Promete? Prometo. Ela virou de lado, me abraçou e dormiu. Ali, no meu braço. Pequenininha, frágil, mas forte ao mesmo tempo. Fiquei ali, sem me mexer, com medo de acordar ela. Com medo de quebrar aquele momento. Até minha perna começar a formigar. Até meu braço ficar dormente. Mas não me mexi, porque valia a pena. Cada segundo valia a pena. Quando ela dormiu de verdade, levantei. Devagar. Cobri ela. Apaguei a luz. Fechei a porta. Fui pro meu quarto. Deitei, mas não dormi. Fiquei olhando pro teto, pensando. Amanhã é sábado. Último dia inteiro com eles. Último dia antes do Roberto voltar. Último dia antes de tudo acabar. Não acabar. Mudar. Porque nada acaba de verdade. Só se transforma. E o que aconteceu aqui, nesses 9 dias, ia se transformar em alguma coisa. Alguma coisa que o Roberto ia ter que enfrentar. Ia ter que encarar. Ia ter que engolir. Fechei os olhos e tentei dormir, mas o sono não vinha. Só vinha pensamento. Pensamento de domingo. Do momento que eu ia entregar a carta. Do momento que ele ia ler. Do momento que ele ia entender. Finalmente, entender. Sábado amanheceu nublado. Céu cinza. Frio. Como se o tempo soubesse. Soubesse que era o último dia. Tomamos café. Mais calados que nunca. Ninguém sabia o que falar. O que fazer? Como segurar aquele dia? Como fazer ele não acabar? Vamos tirar foto. Falei de repente. Os dois levantaram a cabeça. Foto? É, para guardar, para lembrar. Peguei o celular. A gente saiu pro quintal, sentou na cadeira. Os 3, eu no meio, eles dos lados. Estiquei o braço, tirei a foto, olhei. A gente estava sorrindo, mas era sorriso triste. Sorriso de despedida. Tiramos mais fotos. Na sala, na cozinha, no quarto, no portão, em cada canto daquela casa. Para guardar, para não esquecer, porque memória some. Foto fica. Passamos o dia todo juntos, sem fazer nada de especial. Só estando, só sendo. Almoçamos, conversamos, rimos, choramos um pouco também, porque despedida dói. Sempre dói. A noite caiu. Última noite. Fizemos janta. Simples. Arroz, feijão, ovo, comida de casa, comida de verdade. Comemos devagar, como se pudéssemos parar o tempo mastigando devagar. Depois da janta a gente não fez nada. Só sentou, na sala, juntos, em silêncio, até dar 10 da noite. Vamos dormir. Amanhã é dia difícil. Eles levantaram. Vieram me abraçar. Os dois, juntos, forte, demorado. A gente te ama, vovô, a Sofia disse. E o Lucas repetiu. A gente te ama. Aquelas palavras, depois de 9 dias. Eu te amo. 3 palavras. 3 palavras que eu não ouvia há tanto tempo, que eu não esperava mais ouvir. Segurei os dois, apertado. Eu também amo vocês. Muito, muito mesmo. Eles foram dormir. Eu fiquei na sala, sozinho, segurando o celular, olhando as fotos que a gente tinha tirado e chorando. Chorando como eu não chorava desde o enterro da Marlene. Porque amanhã acaba. Amanhã eles vão. Amanhã o Roberto vem. E eu vou ter que entregar a carta. E dizer tudo. E aguentar tudo. E seguir. Sozinho. De novo. Domingo. Acordei 5 da manhã. Não consegui dormir mais que isso. Fiquei deitado. Olhando para o teto. Ouvindo o silêncio da casa. Sabendo que em poucas horas tudo ia mudar. O Roberto ia chegar. Ia buscar os filhos. E eu ia entregar a carta. A carta que ia explodir tudo. Levantei. Fui até a cozinha. Fiz café. Sentei na mesa. Peguei o caderno. Abri. Li a carta de novo. Pela última vez antes de entregar. Cada palavra ainda doía. Mas era a hora. Era a hora de falar. De gritar. De mostrar. 7 horas os netos acordaram. Vieram para a cozinha. Olhos inchados. Cara de quem não dormiu direito. Sentaram. Tomamos café. Ninguém falou nada. Só o barulho da xícara, da colher, da respiração. Que horas seu pai vem?
Perguntei. 10 horas. O Lucas respondeu. Olhei para o relógio. 8h15. Menos de 2 horas. Menos de 2 horas e acabou. Terminamos o café. Eles foram arrumar as coisas. As mochilas, as roupas, tudo o que tinham trazido. Eu fiquei na cozinha, sozinho, segurando a xícara vazia, sentindo o peso do que vinha pela frente. 9 horas. Tudo arrumado. As mochilas na sala, prontas, esperando. Sentamos no sofá, os 3, pela última vez, em silêncio, só esperando. O tempo não passava. Cada minuto parecia 1 hora. 9h40. Barulho de carro. Meu coração acelerou. Levantei. Fui até a janela. Era ele. O carro prata, brilhando. Estacionou na frente. O Roberto desceu. A Patrícia também. Os 2 de óculos escuros. Roupa de viagem. Cara de quem estava com pressa. Respirei fundo. Chegou. Os netos levantaram. Pegaram as mochilas. Mas não se mexeram. Ficaram parados. Olhando para mim. Vai ficar tudo bem. Menti de novo. Porque não ia ficar. Nada ia ficar bem depois daquilo. Bateram no portão. Fui abrir. O Roberto entrou. Sorriso no rosto. Tipo o sorriso de quem cumpriu a obrigação e agora pode ir embora. E aí, pai? Como foi? Deram muito trabalho? Olhei para ele. Direto nos olhos. Nenhum. Ele passou por mim. Entrou na casa. A Patrícia atrás. Lucas! Sofia, vamos! Temos que ir! As crianças não se mexeram. Continuaram paradas. Olhando para mim. O Roberto franziu a testa. O que foi? Vamos! Eles não querem ir, falei. O Roberto olhou para mim. Como assim não querem ir? Exatamente isso. Eles não querem ir embora. Ele riu. Tipo riso nervoso. Pai, que história é essa? Não é história. É verdade. Pergunta para eles. O Roberto olhou para os filhos. É verdade isso? A Sofia começou a chorar. Baixinho. O Lucas segurou a mão dela. A gente quer ficar mais tempo com o vovô. O Roberto balançou a cabeça. Não dá. A gente tem compromisso. Vamos. Não, eu falei. Firme, duro. O Roberto virou para mim. Como não? Antes de vocês irem, eu preciso te dar uma coisa. Fui até o quarto. Peguei o caderno, voltei. Estendi para ele. O que é isso? Lê. Ele pegou. Abriu. Começou a ler. A primeira linha. A segunda. A terceira. O rosto dele foi mudando. Foi ficando vermelho. Tenso. Ele leu mais. Virou a página. Continuou. A Patrícia olhou por cima do ombro dele. Tentou ler também. Ele afastou. Não. Continuou lendo. Página por página. Em silêncio. O ambiente pesado. Sufocante. As crianças me olhavam. Eu olhava para ele. Ele olhava para o caderno. Até chegar na última linha. Eu fiz mais nesses 9 dias com seus filhos do que você fez em 9 anos. Ele fechou o caderno. Devagar. Olhou para mim. Os olhos vermelhos. Não sei se de raiva, ou de vergonha, ou das duas coisas. Você escreveu isso? Escrevi. Cada palavra. E todas são verdade. Ele jogou o caderno no sofá. Você tá me chamando de mau pai? Não. Eu tô dizendo que você esqueceu. Esqueceu de onde veio. Esqueceu quem te criou. Esqueceu o que é família. Eu não esqueci nada, ele gritou. Primeira vez que ele gritava comigo em anos. Eu trabalho. Eu sustento minha família. Eu dou tudo para eles. Tudo menos você, respondi. Calmo, frio. Você dá dinheiro, dá conforto, dá escola, cara. Mas você não dá tempo, não dá presença, não dá amor. Ele deu um passo para frente. Como você ousa, como eu ouso. Levantei a voz. Pela primeira vez. Você me ligou, me disse que eu não faço nada da vida. Me tratou como lixo. Como se 42 anos de trabalho não valessem nada. Como se eu não valesse nada. E você ainda me pergunta como eu ouso? A Patrícia segurou o braço dele. Roberto, vamos embora. Ele se soltou. Não, eu quero ouvir. Olhou para mim. Fala. Fala tudo o que você tem para falar. Tá bem. Respirei fundo. Eu paguei sua faculdade. 6 anos. Trabalhando dobrado. Me matando. Para você não passar pelo que eu passei. E você nunca agradeceu. Nunca reconheceu. Sua mãe morreu. E você não veio no velório. Mandou flores. Flores! Como se isso apagasse a ausência. Como se isso apagasse a dor. Ele abaixou a cabeça. Eu não podia. Eu tinha. Você sempre tem. Interrompi.
Sempre tem alguma coisa mais importante. Sempre tem reunião. Sempre tem audiência. Sempre tem compromisso. Mas nunca tem tempo. Nunca tem tempo para mim, para sua mãe, para os seus filhos. Meus filhos têm tudo! Ele gritou de novo. Tem! Eles têm celular, têm roupa cara, têm escola particular. Mas eles não têm você. Quando foi a última vez que você sentou com eles? Que conversou de verdade? Que perguntou como eles estão? Quando? Silêncio. Ele não respondeu, porque não tinha resposta. Nesses 9 dias, continuei, eu mostrei coisas para eles. Eu levei eles no morro. Lembra? O lugar mais bonito do mundo. Você prometeu levar seus filhos lá, mas nunca levou. Eu abri o baú da sua mãe. Mostrei as cartas, os desenhos que você fazia, a medalha que eu ganhei, tudo que você esqueceu. Ele olhou para os filhos, os 2 quietos, abraçados, chorando. Eu consertei a cadeira dela, com eles, juntos, a cadeira que ela amava, que tá lá no quintal, esperando. Eu levei eles no cemitério, para visitar a mãe deles, e a Sofia prometeu voltar. Ela fez a promessa que você nunca fez. O Roberto passou a mão no rosto, limpando. Não sei se era suor ou lágrima. Eu não sabia. Não sabia porque não quis saber. Porque estava ocupado demais, importante demais, rico demais, para se importar com o pai aposentado que não faz nada da vida. Ele me olhou, dessa vez sem raiva, só com dor, dor pura. Eu não quis dizer aquilo, mas disse. E doeu. Doeu mais que qualquer coisa que você já fez, porque veio de você, do meu filho, do menino que eu criei, que eu amei, que eu dei tudo. Peguei o caderno, estendi para ele de novo. Fica com isso. Lê de novo. Quantas vezes precisar. Até entender. Até sentir. Até acordar. Ele pegou, segurando com as 2 mãos. Tremendo. Pai, eu... Não. Levantei a mão. Não quero desculpa agora. Desculpa não apaga. Não conserta. Não volta no tempo. O que eu quero é que você mude. Que você olhe para os seus filhos e seja presente. Seja pai. Seja gente. Olhei para os netos. Vão com seu pai. Ele precisa de vocês agora, mais do que eu. A Sofia correu. Me abraçou, apertado. Eu te amo, vovô. Eu também te amo, muito. O Lucas veio também, me abraçou. A gente volta? Sempre. A porta tá aberta, sempre. Eles soltaram, pegaram as mochilas, foram até a porta. O Roberto ficou parado, olhando para mim. Pai, vai com eles. Cuida deles, de verdade. Não com dinheiro, com presença. Ele assentiu, virou, saiu. A Patrícia atrás, os filhos atrás. Fui até o portão, vi eles entrando no carro. O motor ligou, o carro saiu, devagar, sumiu na esquina. E eu fiquei ali, parado, sozinho. De novo, voltei para casa, fechei a porta, olhei em volta, vazia, silenciosa, como sempre, mas diferente, porque agora tinha memória, tinha cheiro, tinha vida. Sentei no sofá, olhei para o relógio da parede. 10h40. 9 dias tinham acabado. 9 dias que mudaram tudo. Peguei o celular, olhei as fotos, todas as fotos que a gente tinha tirado. Eu, Lucas, Sofia, sorridentes, felizes, juntos. Guardei o celular, levantei. Fui até o quintal, sentei na cadeira da Marlene, olhei para o céu. Azul, limpo, bonito. Marlene, falei baixinho. Eu fiz o que precisava. Eu disse tudo. Eu mostrei tudo. Agora é com ele. Agora é com Deus. Agora é com o tempo. Fechei os olhos. Senti o sol no rosto. O vento no cabelo. A paz no peito. Não sei se o Roberto vai mudar. Não sei se ele vai voltar. Não sei se as coisas vão melhorar. Mas eu sei de uma coisa. Eu fiz minha parte. Eu não fui covarde. Eu não fui bonzinho demais. Eu fui justo. Eu fui verdadeiro. Eu fui pai. E se você tá me ouvindo agora, se essa história chegou até você, eu quero que você entenda uma coisa. Aposentadoria não é não fazer nada da vida. Aposentadoria é recomeçar, é ensinar, é mostrar, é viver de verdade. Porque a vida não acaba quando você para de trabalhar. A vida continua, e ela só tem valor quando a gente compartilha, quando a gente entrega, quando a gente ama. Meu nome é Sebastião Ferreira, tenho 68 anos. Fui motorista de ônibus por 42 anos. E nesses 9 dias que meu filho achou que eu não ia fazer nada da vida, eu fiz a coisa mais importante que alguém pode fazer.
Eu fui avô, eu fui pai, eu fui homem. E isso ninguém nunca vai tirar de mim. Se essa história tocou seu coração, comenta aí embaixo de onde você está nos ouvindo. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal Café com Vovô, porque todo dia tem uma história nova. E quem sabe a próxima não seja a sua. Um abraço e até a próxima.